Boa noite a todos, todos que estão inscritos aqui e estão ao vivo, que farão acesso deste painel via canal, via inscrição do nosso evento do mês da advocacia e depois que assistirão nesse nosso painel via o YouTube da Escola Superior de Advocacia. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar toda a advocacia catarinense pelo mês da advocacia, pelo dia 11 de agosto, dia do advogado, e o mês de agosto, que também é o mês da advocacia, que nós estamos fazendo esses painéis comemorativos ao nosso mês, né? Enaltecer a iniciativa da Escola Superior de Advocacia, juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados, juntamente com a seccional da OAB, em promover esse evento em meio a um momento particularmente difícil que nós estamos enfrentando, né, em razão, evidentemente, da pandemia, um evento com mais de 60 painéis para discutir os impactos da nova era jurídica na advocacia, né? Eu gostaria de expressar também a minha honra pelo convite para ser mediador desse painel, registrar meus agradecimentos à ESA, na pessoa do seu diretor-geral, Dr. Marcos Vinícius Motter Borges, do coordenador, Dr. Pedro Miranda, do diretor do Núcleo de Trabalhista, Dr. Rodrigo Bayer, assim como da Caixa de Assistência dos Advogados, na pessoa da doutora Cláudia Prudêncio, ao nosso grande presidente da seccional, Dr. Rafael Orne, na incessante batalha para viabilizar esse evento nessas condições que nós estamos vivendo hoje, né? Eu também não podia deixar de agradecer aqueles colaboradores que estão fazendo desse evento um apoio técnico, fazendo na estrutura, na questão de colaboração, que é a Tamires, a Mariana, a Júlia, né? A Júlia vai estar conosco durante esse painel também, dando todo o suporte. Esse, hoje, é o terceiro painel do dia dedicado à advocacia, especificamente da advocacia trabalhista, né? O tema do nosso painel é a reforma trabalhista e o desrespeito ou o respeito à garantia de acesso à justiça. O objetivo será uma reflexão de aproximadamente 90 minutos, né? Dos impactos trazidos pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, que trata, dentre outras coisas, da possibilidade da questão da assistência judiciária gratuita e dos honorários advocatícios, que, por sua vez, acabam impactando no acesso à justiça do trabalho nos últimos 3 anos, principalmente, de vigência da legislação. Como essas questões, em especial relacionadas com o ônus sucumbencial, têm influenciado nas novas demandas no pós-reforma, será o nosso objetivo aqui de debater durante esse tempo que nos foi concedido, né? Além disso, a gente vai falar um pouco sobre a constitucionalidade dos novos dispositivos seletistas vindos pela reforma e, finalmente, uma perspectiva da análise do papel da justiça do trabalho no pós-reforma trabalhista, né, nos tempos de pandemia também, e também aquilo que a Justiça do Trabalho pode nos reservar para um futuro. Eu queria apresentar os nossos convidados, né, para esse painel. Primeiramente, a advogada Elizabeth Padilha, que é mestre em Direito pela Univale, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na graduação e pós-graduação da UFSC, Unisul, UNC Canoinhas e da ESA, né? Ela é advogada militante nas áreas trabalhistas e previdenciária e membro do TED da OAB, né, que muito me orgulha, porque eu também já fiz parte do Tribunal de Ética e Disciplina, né, e é uma tarefa difícil, doutora Elizabeth, eu sei como é que é. Também temos um segundo convidado, doutor Mauro de Azevedo Menezes, que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Processual do Trabalho da pós-graduação do Instituto de Ensino Superior de Brasília, professor de Direito Constitucional do Trabalho da pós-graduação do CESUSC de Santa Catarina, professor de Direito Processual do Trabalho e Direito Constitucional do Trabalho e de Direito Sindical da pós-graduação da Universidade Mackenzie. Dr. Mauro Menezes também foi membro de diversas comissões de relevância na área trabalhista, dentre as quais a Comissão Nacional de Direitos e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, do Grupo Temático sobre a Reforma Trabalhista, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, e também é autor de diversas obras, das quais eu vou destacar aqui para vocês os danos extrapatrimoniais na Reforma Trabalhista Brasileira de 2017 e Constituição e Reforma Trabalhista no Brasil, interpretação na perspectiva de direitos fundamentais. Ao final, faremos a ilustre participação da juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert, que é mestre em Direito Comparado pela Universidade de Miami, vice-diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no biênio 2018-19 e atual conselheira pedagógica,
professora do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do curso Jus Labor. Ela é autora de diversos artigos publicados em periódicos trabalhistas e sites especializados e coautora da obra Reforma Trabalhista comentada por juízes do trabalho, lançada pela editora LTR. Meus cumprimentos iniciais a todos os painelistas convidados. Eu, de início, já passo a palavra à nossa primeira convidada, a doutora Elizabeth Padilha, a quem rendo desde já as minhas homenagens, doutora Elizabeth. E já começo, doutora, fazendo uma provocação sobre o critério adotado pela lei trabalhista hoje para conceder assistência judiciária estaria, de fato, dificultando o acesso do trabalhador ao judiciário? Doutora Elizabeth, a palavra é sua. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos, né? Eu quero cumprimentar a OAB pela essa iniciativa, parabenizar, na verdade, a OAB, porque realmente nesse momento de pandemia é louvável esses eventos que a OAB está realizando, em especial esse evento do mês da advocacia. Parabéns pela brilhante iniciativa a toda a diretoria, e eu quero cumprimentar o doutor Rodrigo Bayer, que foi quem me convidou para esse evento e que também faz parte da direção da OAB. Quero agradecer aos painelistas pela oportunidade de estar aqui com pessoas tão renomadas, com um currículo invejável, no bom sentido, e dizer que, para mim, é um prazer e também uma honra. Doutor Fabrício, muito obrigada. Doutor Mauro Menezes, muito obrigada. Querida doutora Maria Beatriz Gubert, muito obrigada por essa oportunidade. Já vou responder a pergunta do doutor Fabrício dizendo que sim. E dentro do que eu irei abordar, eu irei tratar justamente desse assunto, que é o acesso ao judiciário trabalhista e a concessão da justiça gratuita. Mas eu quero registrar que o tema da reforma trabalhista, ele pode parecer para muitos um tema bastante ultrapassado, porque nós já vamos fazer aí 3 anos, né, da promulgação da lei, da vigência da lei, que agora em 13 de 11 de 2017 já vão completar 3 anos. No entanto, para nós advogados que militamos e para quem estuda o direito e o processo do trabalho, especialmente, nós nos deparamos diariamente com questões bastante controversas no que diz respeito ao tema que eu irei abordar, que é a concessão da justiça gratuita e os honorários sucumbenciais. Os pontos que eu irei mencionar e que eu irei falar, eles, na verdade, eles são questões que estão sendo discutidas, mas que é o tema especial do doutor Mauro, então eu não vou adentrar nessa questão, que é a ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, a ADIM, né, 5766, e que ela trata de questões da reforma trabalhista, que no parecer do Ministério Público Federal e no parecer de muitos de nós, vários aspectos da reforma realmente eles são aspectos inconstitucionais. Mas, como eu falei, não vou abordar diretamente o assunto que trata a DIN 5766, porque o doutor Mauro Menezes, com muito mais propriedade, irá tratar desse tema. Mas já, de antemão, quero dizer que, no meu modo de ver, a reforma trabalhista foi um verdadeiro retrocesso social. Esse é o meu ponto de vista, como eu entendo a reforma trabalhista, sofrimento que tive durante o período da tramitação da reforma trabalhista, muitas noites sem dormir, espantada com a forma com que foi votada a reforma trabalhista, e dos pontos que eu irei abordar, que é a gratuidade da justiça e os honorários sucumbenciais, eu entendo que, de imediato, há uma questão que fere
o artigo 5º, incisos 74 e 35 da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal estabelece o direito à concessão da assistência judiciária gratuita, que é mais ampla ainda do que a justiça gratuita, e, no entanto, a nossa reforma trabalhista tratou de limitar a possibilidade de concessão da justiça gratuita. Ela não só limitou, mas como ela colocou obstáculos para que os juízes, né, na verdade, se sintam limitados também para conceder essa justiça gratuita, independentemente, às vezes, da situação de hipossuficiência do reclamante. Além de ferir a Constituição Federal, obviamente que fere a Declaração Universal dos Direitos do Homem, fere o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, que às vezes a gente se esquece, né, porque nós, advogados, às vezes, no afã de ajuizar uma ação, não nos atemos a essas questões que estão, que o Brasil é signatário, que, enfim, que são normas que podem ser aplicadas, e também fere vários outros tratados de direitos que o Brasil é signatário. Falando especificamente da justiça gratuita, o que seria a justiça gratuita? A justiça gratuita nada mais é do que a concessão de uma benesse ao reclamante, em regra hipossuficiente, que o isenta das taxas judiciárias, das custas, dos emolumentos, dos honorários periciais e outras despesas decorrentes de editais. No entanto, a assistência judiciária gratuita, ela também concede aí os honorários advocatícios, a isenção do pagamento dos honorários advocatícios. Quando se fala em justiça gratuita, nós temos que lembrar que o que nos leva a debater é o que está contido no artigo 790, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Eu me espanto um pouco saber que o parágrafo 3º ele não é objeto de controle de constitucionalidade na ADIM 5766. No meu modo de ver, a forma como foi redigido esse artigo, ele já coloca uma série de obstáculos, porque pelo que está previsto no Código de Processo Civil, o que está previsto na lei que nos ampara ainda, que é a 10.060 de 1950, e pelo texto da Constituição, que diz que a assistência judiciária gratuita será integral, né? Nós vemos que o legislador reformista da CLT, ele tratou de inserir um texto que fala que a concessão da justiça gratuita ela só é presumida para quem recebe até 40% do teto máximo da Previdência, que hoje corresponde a R$ 2.440. No entanto, a partir desse valor, o trabalhador hipossuficiente, ainda que não tenha recursos, ele pode, obviamente, conseguir a concessão da justiça gratuita, mas ele tem que provar essa necessidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus, desculpe usar essa expressão, mas é importante a gente, às vezes, ser contundente na nossa ideia, de que essa comprovação, para quem ganha mais de 40% do teto da Previdência, ela pode ser por uma simples declaração do reclamante, assim como ela pode ser uma declaração do próprio advogado com poderes especiais, porque é isso que estabelece o Código de Processo Civil, o artigo 105, parte final, e também o artigo 4º da Lei 10.060, e também o parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil. Então, é importante que se saiba que essa é a forma de se declarar a necessidade, ainda que tenha rendimentos acima de 40% do teto máximo da Previdência. Quando a gente fala que na Justiça do Trabalho precisa de toda essa, digamos assim, de todos esses recursos para que o reclamante possa
ser beneficiado com a gratuidade, a gente fica já também colocando um outro ponto que fere a Constituição, que é o princípio da isonomia. Porque, vejam bem, o legislador trabalhista, ele criou uma regra que ela é muito mais desfavorável ao trabalhador do que a qualquer outro cidadão que busca o amparo jurisdicional. Então, nós podemos ver até como exemplo, que espero que não seja retirado esse direito dos beneficiários da Previdência, enfim, dos demandantes nessa área, mas, enfim, nós temos hoje que a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos, basta uma simples declaração, não precisa comprovar e não tem essa penalidade que a reforma trabalhista atribuiu ao reclamante hipossuficiente, porque eu continuo dizendo que é hipossuficiente quem recebe acima de 40% do teto da Previdência, porque nós temos que lembrar que as verbas trabalhistas são verbas de natureza alimentar. E isso, muitos juízes, infelizmente, muitos desembargadores e ministros esquecem, porque entendem que a reforma trabalhista, no que fala a concessão da justiça gratuita, não retirou o direito de acesso ao judiciário, porque nós não temos custas iniciais no processo trabalhista. Ora, nós não temos custas iniciais, mas nós temos, às vezes, custas para poder ingressar com recurso. Nós temos também as custas, ainda que no final do processo, elas, na verdade, são uma penalidade. Então, o reclamante, ele cria uma série de restrições, porque o próprio advogado o alerta dos perigos que ele pode vir a ter caso a ação dele seja improcedente, porque ele, além de ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita, ele terá que pagar os honorários sucumbenciais da parte adversa, ele terá que pagar os honorários do perito, caso ele esteja demandando e necessitando de uma perícia, especialmente, nós usamos a perícia para a questão de insalubridade e periculosidade. Então, são várias situações que o reclamante, ainda que ele tenha consciência do direito dele, mas que muitas vezes ele entra com uma demanda e não consegue comprovar por falta de testemunha, porque às vezes as testemunhas, ainda que tenha testemunha, elas não querem comparecer porque não podem, porque senão eu serei prejudicado, principalmente numa cidade pequena. Então, são vários obstáculos que o legislador criou, e que, na verdade, limitam o acesso desse trabalhador ao judiciário. Além disso, além da dificuldade na concessão da justiça gratuita, que fere, então, esses dispositivos da Constituição, especialmente o inciso 74 e o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, o legislador reformista, ele também criou outros obstáculos para quem tenha recebido a concessão da justiça gratuita. Ele cria a regra do artigo 790, do artigo 790B e parágrafo 4º, que ele fala que a responsabilidade pelos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, vejam bem, isso não acontece na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal. O que me surpreende, e eu tenho me questionado, e até numa live da doutora Sônia Roberts, que foi nossa juíza aqui, uma querida amiga, ela até comentou que o legislador, ele deveria, no mínimo, ter isentado de custas e de honorários periciais e de honorários de sucumbência o demandante trabalhista que utilizasse o procedimento sumaríssimo.
Vejam bem, nós temos a Justiça Estadual, que tem o juizado especial, que é isento de pagamento de custas, independente das condições financeiras do demandante. Nós temos o Juizado Especial Federal, que, em regra, também, se ele estiver amparado pela justiça gratuita, ele não paga honorários do perito e ele também não paga honorários de sucumbência. No entanto, o Poder Judiciário Trabalhista, ou seja, esse órgão do Poder Judiciário, que é a Justiça do Trabalho, que tem a finalidade, regra geral, de amparar o trabalhador, ele, na verdade, não criou nenhuma regra para que pudesse beneficiar aquele trabalhador de baixa renda. Não, pelo contrário, ele cria vários obstáculos. É surpreendente, inclusive, porque o parágrafo 4º do artigo 790-B, ele, além de obrigar o reclamante a pagar os honorários do perito, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ele estende isso para um outro processo que ele tenha demandado e que ele tenha obtido êxito. Então, é impressionante a crueldade do legislador da reforma trabalhista nesse sentido. É assustador no meu modo de ver, e isso realmente limita e impede que o trabalhador demande. Além disso, também foi criada a limitação no sentido de aquele trabalhador que demandar e que não comparecer na audiência inicial ao arquivamento, como já estava previsto, mas ele terá que pagar as custas do processo e ele também, para que ele possa demandar novamente, ele tem que pagar as custas do processo que foi arquivado. Isso, na verdade, é uma regra que ela é bastante, está previsto no artigo 844, né, no parágrafo 2º e 3º, ela é uma regra bastante cruel para aquele que tenha o benefício da gratuidade, porque muitas vezes o trabalhador ele não tem dinheiro para pagar as custas de um processo, ele não tem. Então, é muito cruel você impor essa situação. Como eu falo bastante, eu vou já passar, obviamente, para o outro artigo, que é o artigo que trata dos honorários advocatícios, que são, desculpa, os honorários de sucumbência. Nesse ponto, e também em relação ao artigo 844, parágrafo 2º e parágrafo 3º, mas especialmente em relação aos honorários de sucumbência, nós temos, assim, no momento, duas situações que nos deixam bastante felizes, né? Me deixa bastante alegre. Que nós temos um IRDR, que é um incidente de resolução de demanda repetitiva, que está tramitando no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e isso é bastante positivo, assim como nós temos um que está tramitando no Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, o pleno de ambos os tribunais, do TRT-12 e do Tribunal Superior do Trabalho, irão analisar a constitucionalidade ou não desse dispositivo que trata dos honorários de sucumbência, que é o artigo 791-A, caput e parágrafo 4º. Por quê? Porque várias demandas e vários outros tribunais já entenderam pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Por quê? Assim como os honorários periciais, quando o dispositivo trata dos honorários de sucumbência, ele também estabelece que, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, o reclamante, e se ele tiver algum proveito, ou seja, se parte da demanda for procedente, ele terá que pagar os honorários de sucumbência, ainda que naquele processo que ele estiver demandando, ele não obtenha êxito, ou seja, não receba nenhum valor, ele tendo um outro processo, irá ultrapassar e ele irá ter que pagar os honorários de sucumbência. Então, é uma penalidade muito severa para o reclamante e, nesse sentido, os tribunais têm entendido, então,
que há realmente a necessidade de revisar, uma vez que várias reclamatórias trabalhistas estão questionando a inconstitucionalidade, né, através do sistema de controle de constitucionalidade que na nossa Constituição prevê, que é pela via incidental, da forma difusa, então que há uma possibilidade da gente questionar. E aí eu coloco, na verdade, que esse é um papel muito importante de nós, advogados trabalhistas, que trabalhamos para o reclamante, que atuamos em busca de reclamatórios trabalhistas como patronos dos reclamantes. É de nós sempre questionarmos, quando possível, a inconstitucionalidade desses dispositivos, porque, na grande maioria dos casos, os advogados não entram nessa seara porque não estão assim, muito a par de como isso funciona, de como é o controle de constitucionalidade, às vezes se limitam muito a fazer os pedidos propriamente ditos e não entram nessa questão da inconstitucionalidade dos dispositivos, especialmente esses que eu mencionei, que tratam da concessão na justiça gratuita, do pagamento das custas para entrar com uma outra demanda quando houve o arquivamento, e do pagamento dos honorários periciais e do pagamento dos honorários sucumbenciais. Então, para encerrar, e depois, obviamente, na parte dos debates, gostaria de novamente falar e para acrescentar mais algumas questões, eu gostaria de dizer que o Poder Judiciário tem que entender, né, e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal também entenda, quando julgar finalmente a DIN 5766, de que aquilo que se tem de valores recebidos numa reclamatória trabalhista, tirando algumas questões que tratam de indenizações, normalmente são verbas individuais que foram sonegadas durante o contrato de trabalho. E, como tal, essas verbas têm natureza alimentar. Não se pode dizer, como muitas vezes eu já li e já ouvi pessoas falando que o trabalhador não está desembolsando nenhum valor, se desconta os honorários periciais, se desconta os honorários de sucumbência daquilo que ele está recebendo. Se ele não receber no processo e nem em outro processo, ele não irá pagar. No entanto, ainda que ele receba, é injusto com o trabalhador. Então, nesse sentido, eu encerro a minha fala para dizer que, como advogada militante, eu realmente entendo que esses aspectos são obstáculos, sim, porque eles limitam o poder do juiz de conceder a justiça gratuita e eles também punem o trabalhador e eles limitam a amplitude da justiça gratuita, porque eles só permitem que a justiça gratuita seja para algumas questões e não para o pagamento dos honorários sucumbenciais e dos honorários periciais. Então, é isso, eu agradeço muito e estou à disposição para qualquer questionamento. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Maria Elizabeth. Desculpe, Elizabeth Padilha, Maria Elizabeth, estou confundindo as duas aqui, a doutora Maria Beatriz com a doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, muito obrigado. Eu faria uma ponderação, porque, na verdade, há um ponto de vista, doutora Maria Elizabeth, a respeito daqueles advogados que têm no ônus sucumbencial, aqueles que advogam para as empresas, também esses honorários, eles detêm uma natureza salarial, né? Eles detêm uma natureza alimentar. E esse é o ponto de vista que defende pela manutenção, até porque a Ordem dos Advogados do Brasil, durante muito tempo, ela foi uma defensora da questão dos honorários. Eu não sei se da forma como como foi imposta, né? Porque é uma forma muito restritiva e acaba refletindo, com certeza, nessa questão relativa à acessibilidade. Porque na medida que você vai a um cliente, quem advoga para reclamante vai saber bem disso, né? Você recebe o cliente e lhe alerta dos perigos
né, de um ônus sucumbencial que você pode vir a ter que pagar e que vai ser deduzido daquele eventual crédito que você venha a receber, talvez realmente ali há um desestímulo para que ele ingresse no judiciário e que isso também acaba refletindo vamos dizer assim, em desestimular aquelas novas teses, aquelas questões que talvez venham a refletir, tanto na saúde, na questão de saúde do trabalhador, na questão do próprios danos extrapatrimoniais, a questão do dano moral, a questão das indenizações, porque acabam refletindo, vamos dizer assim, na pessoa ficar um pouco... ela vai deixar de procurar o judiciário porque sabe que poderia ter um revés, né? Em relação ao controle difuso da constitucionalidade, colocar a Vossa Excelência que realmente eu tenho visto bastante a questão da reclamação, dos recursos, batendo nessa tecla, tanto é que nós temos esse IRDR aqui no nosso regional, mas o que me parece... e aí eu já vou passar, deixa para cumprimentar o doutor Mauro e passar a palavra para ele, é que a questão fundamental agora não vai ser esse controle difuso, e sim o próprio TRT deve estar aguardando pelo controle concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade que tramita junto ao Supremo. E nesse aspecto eu vou passar a palavra ao doutor Mauro Menezes, que tem mais propriedade do que qualquer um aqui, para falar sobre essa questão da constitucionalidade. Doutor Mauro Menezes, está com a palavra. Eu agradeço convite, quero me congratular com a OAB Santa Catarina, na pessoa do Dr. Fabrício Mendes dos Santos, que preside esse painel, me congratular com as minhas colegas de mesa, a doutora Elizabeth Padilha e a magistrada Maria Beatriz Vieira da Silva. Cumprimento a todos os colegas advogados que celebram o mês da advocacia com esse evento cultural e se dedicam a discutir questões tormentosas como a questão do acesso à justiça do trabalho, com o impacto causado pela onda de reformas trabalhistas que tomou curso e fôlego a partir de 2017. E, de fato, eu vejo esse processo com bastante preocupação, na condição de estudioso do direito constitucional do trabalho, de advogado militante no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores, inclusive no TST, eu dimensiono um processo de esvaziamento da jurisdição trabalhista, que tem como fonte o poder legislativo, mas, surpreendentemente, tem encontrado eco em segmentos do poder judiciário, inclusive da própria Justiça do Trabalho e do Supremo Tribunal do Trabalho, que teria o encargo de conformar a produção legislativa aos termos constitucionais. Nós sabemos que a nossa Constituição ela dimensiona o acesso à justiça de uma maneira bastante ampla e é evidente que a lei ela não pode subtrair aquilo que a Constituição garante. Esse seria um bom ponto de partida para a nossa apreciação, nossa avaliação desse tema. A Constituição ela estabelece que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita para aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Essas são determinações explicitamente constitucionais. O acesso à justiça é uma pedra de toque constitucional dentre todos os princípios de direito processual que a Constituição abriga. A Constituição ela é uma Constituição preocupada em oferecer ao cidadão o acesso a garantias dos direitos fundamentais que ela, a Constituição, proclama. E qual é a garantia por excelência que tem o cidadão? Senão a ida ao Poder Judiciário. E essa ida ao Poder Judiciário ela foi drasticamente afetada pela chamada reforma trabalhista, que promove uma onda de uma certa subtração, como disse antes, de determinados direitos que têm assento constitucional. Ora, a Constituição ela proclama direitos fundamentais
ela tem um capítulo, um vasto capítulo de direitos fundamentais. Dentre eles constam os direitos sociais, os direitos trabalhistas. Mas essa proclamação de direitos fundamentais ela seria completamente destituída de sentido não fossem as garantias que fazem com que essas declarações elas tenham razão de ser. O professor constitucionalista célebre mineiro José Roberto Baracho já dizia: as declarações desacompanhadas de garantias perdem sua eficácia. As garantias de ordem jurisdicional e processual é que completam as declarações e que possibilitam a sua efetivação. Então, nós temos uma tutela constitucional do processo. E é justamente esse é o tema que o Supremo Tribunal Federal se defronta ao examinar a ADI 5766. Eu atuo como interveniente de um dos amici curiae nessa ADI, que foi de autoria da Procuradoria-Geral da República. Vejam, os senhores e as senhoras, quão relevante o Ministério Público Federal considerou o imperativo de conservar direitos constitucionais de acesso à justiça. O próprio Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade, justamente porque a inafastabilidade do acesso à justiça é um princípio fundamental da nossa Constituição, e não só da Constituição brasileira. Nós temos isso em vários documentos constitucionais mundo afora. Nós temos isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo artigo 8º diz: toda pessoa tem direito de receber dos tribunais nacionais um recurso efetivo para atos que violem direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, nós não estamos falando de algo que seja uma norma constitucional de menor expressão, algo que esteja submetido aí a uma ponderação com outros ditames constitucionais, em absoluto. Nós estamos falando de algo que é essencial para que nós digamos que vivemos num Estado de direito. E não é à toa que essa questão ela passou a suscitar um debate muito aceso entre os constitucionalistas e que desagou nesse debate no Supremo Tribunal Federal. Afinal, o acesso à justiça não é apenas a prerrogativa de alguém ir ao Poder Judiciário e protocolizar uma ação judicial. Esse é apenas o ponto de partida. A noção contemporânea de acesso à justiça é uma noção que estabelece um direito à jurisdição, à plenitude da jurisdição, a tudo quanto envolve a possibilidade de concretizar judicialmente um direito proclamado no ordenamento jurídico. Então, essa é a universalidade da tutela jurisdicional. E as técnicas processuais, elas não podem ser estabelecidas pela lei sem que se tenha claro que elas servem às suas funções sociais. As técnicas processuais, elas não são um objetivo em si mesmas. Os processualistas eles podem formular regras que resultem de uma construção lógica, mas jamais essas regras podem ofender aqueles princípios cardeais: devido processo legal, ampla defesa, acesso à justiça, presunção da inocência e assim por diante. E nós estamos falando de acesso à justiça, que é a pedra de toque. Ora, a ADI 5766, que a minha colega que falou antes de mim, a doutora Elizabeth Padilha, que fez uma magnífica conferência, já mencionou e reservou esse tema para minha satisfação, para que eu aqui discorresse. É claro que eu farei aqui uma apertada síntese. O debate é muito amplo. Mas essa ADI ela discute exclusivamente a situação dos beneficiários da justiça gratuita. E se nós não assegurarmos uma plenitude de acesso à justiça, sequer aos beneficiários da justiça gratuita, ora, nós temos que nos envergonhar do nosso sistema jurídico. Um país que começa a estabelecer restrições para um direito de acesso à justiça
aqueles que são miseráveis, aqueles que precisam da assistência do Estado para isso. É um país que realmente lida muito mal com todo esse aparato judiciário que custa tanto ao contribuinte, que custa tanto a nós como nação, e que o mínimo que tem que fazer é assegurar que alguém tenha um provimento judicial justo, mesmo que não tenha dinheiro para custear perícia, custas e advogado. Pois bem, a reforma trabalhista veio de uma maneira maliciosa, porque o grande propósito da reforma trabalhista foi aliviar custos para as empresas. E ela ainda vai longe. Ninguém aqui se engane. O Poder Judiciário Trabalhista, se não abrir os olhos, ele vai perder a sua razão de existir. Se pensar que apenas entregando os anéis a Justiça do Trabalho sobreviverá, incorrerá a Justiça do Trabalho num ledo engano. É preciso conter essa marcha. Não existe Justiça do Trabalho sem um respeito efetivo ao direito do pobre e à Justiça do Trabalho. E essa reforma, como disse antes, de forma maliciosa, ela subtraiu direitos coletivos, reverteu o princípio da proteção de uma maneira verdadeiramente vexatória e, eu diria, até vertiginosa, porque o princípio da proteção se torna, na verdade, um propósito de aliviar custos. Ora, a atividade econômica no sistema capitalista, ela visa o lucro e, se ela for competentemente executada, que bom que haja lucro, mas há um risco envolvido e há um trabalho que tem valor. Não é possível negar esse valor. Então, nós estamos diante de uma situação em que tornou-se quase que um consenso legislativo fazer com que aquele que é devedor, portanto, sequer é um réu, mas é quem já tem um título judicial, quem realmente é sonegador de direitos trabalhistas, seja aliviado com menos correção monetária, quem sabe um pouquinho menos de juros, com uma execução muito mais dilatada ou difícil. Assim não chegaremos a lugar nenhum. Se formos por aí, a Justiça do Trabalho perde sua razão de existir. É preciso reafirmar a razão de ser da Justiça do Trabalho. Daí porque essa ADI ela trata de beneficiários da Justiça do Trabalho. E, ao fazê-lo, nós temos aí o 790B caput, parágrafo 4º, que fala da questão das perícias. E estabelece uma coisa verdadeiramente absurda, que é pior do que a legislação processual civil. Porque mesmo quem seja beneficiário da Justiça do Trabalho, se tiver créditos em processos judiciais, paga os honorários periciais. Mas que coisa mais sem lógica! O artigo 98 do Código de Processo Civil não estabelece esse mesmo ônus para o litigante no processo civil, o que é uma quebra de isonomia verdadeiramente sem sentido. Uma violação clara do inciso 74 do artigo 5º, que eu acabei de transcrever, de relatar aqui, e do inciso 35, da mesma forma. O Estado tem que prestar assistência jurídica integral e gratuita. Então, os custos decorrentes dessa assistência estão abrigados pela assistência, pela gratuidade. Não pode ser diferente. E a perícia, como nós sabemos, em certos casos, ela é indispensável. Como é que o trabalhador vai, aquele que sequer tem recurso para a sua subsistência, vai a juízo para pretender um adicional de insalubridade ou periculosidade se ele sabe que ele pagará com seus próprios recursos se ele tiver um crédito de uma diferença salarial ou de um atraso salarial? É uma coisa verdadeiramente indefensável. Da mesma maneira, a questão da sucumbência, porque na Justiça do Trabalho, também de uma maneira incompreensível, a sucumbência recíproca ou procedência parcial passou a onerar o trabalhador beneficiário da justiça gratuita. Ora, é muito importante que haja honorários advocatícios. Eu sou advogado, temos que defender, inclusive, a natureza alimentar dos honorários. Mas ele não é mais importante do que o crédito alimentar de alguém que precisa da assistência jurídica gratuita estatal para ir à Justiça do Trabalho. Eu me sinto envergonhado como advogado que os nossos honorários valham mais, nós possamos ir lá e confiscar parte do crédito desse trabalhador para nossos honorários.
Isso não faz sentido. Que seja de um reclamante que tenha recursos para litigar, que seja de uma empresa, mas de um trabalhador miserável que precisa da assistência judiciária gratuita. Então, a coisa chegou a esse nível. A questão das custas, da mesma forma, em relação ao reclamante e ao seu comparecimento à audiência. Eu não vou aqui detalhar, mas há um tema que eu gostaria, para já me aproximando do final, de mencionar. Muitas vezes se diz, olha, nós temos 98% das causas trabalhistas do mundo, que é uma tremenda falta de critério para se afirmar algo do gênero. As pessoas não entendem que nos sistemas jurídicos as ações trabalhistas têm um conteúdo muito diferente, né? E que para fazer uma pesquisa desse tipo é preciso ter critérios, inclusive, de conformação da comparação que é feita. É claro que cada país tem seu sistema, mas há causas trabalhistas no mundo inteiro, sob várias formas. Não precisa se chamar reclamação trabalhista, não precisa ter uma justiça do trabalho para haver causa trabalhista. Então, são coisas que beiram até assim a ingenuidade do raciocínio, mas isso é comprado pelo senso comum. Pois bem, apenas para dialogar com isso, é preciso dizer que o Reino Unido, a Suprema Corte do Reino Unido, relativamente há pouco tempo, em julho de 2017, há 3 anos, declarou que violava o princípio do acesso à justiça, uma norma que foi aprovada pelo parlamento e que majorava substancialmente as custas judiciais nas causas trabalhistas no Reino Unido. Então, assim, qual foi o efeito disso? O mesmo que aconteceu aqui. Houve um declínio do número de causas trabalhistas e do seu valor. Um declínio que não é só ruim para o advogado trabalhista, de empresa e de empregado, que é evidente que é péssimo, mas, sobretudo, porque eu sempre defendi que diminuísse o número de causas trabalhistas, mas com soluções extrajudiciais equilibradas e justas. Agora, diminuir para que a sonegação se eternize, para que o inadimplemento de cumprimento de normas legais trabalhistas seja algo que não tenha consequência, eu jamais defenderia. Ninguém pode defender. Pois é isso que está acontecendo no Brasil. Aconteceu no Reino Unido, mas a Suprema Corte do Reino Unido foi lá em 26 de julho de 2017 e cassou. E cassou essa lei, dizendo, inclusive, que para que os tribunais desempenhem seu papel, as pessoas devem ter, disse a Suprema Corte do Reino Unido, o livre acesso às cortes de justiça. Sem esse acesso, as leis podem se tornar uma carta morta. E o trabalho realizado pelo parlamento, ao aprovar leis, pode se tornar nulo. E a eleição democrática de deputados pode se tornar uma charada sem sentido. Essa foi a decisão da Suprema Corte britânica. E isso mostra o quê? Naqueles supostos países que acham a legislação trabalhista e o direito ao processo do trabalho uma extravagância, é assim que se decide. Ninguém acha extravagância coisa nenhuma. Essa é uma falsa narrativa. Então, nós estamos aqui para dizer que esses elementos, conjugados com os elementos que emergem da Constituição brasileira e também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base na nossa Convenção Americana dos Direitos Humanos, conduzem à absoluta incapacidade de vigência legítima dessas normas que impedem o acesso à justiça a trabalhadores que detêm condições para litigarem de maneira gratuita. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Cantos versus Argentina, disse: qualquer norma ou medida de ordem interna que imponha custos ou dificulte de qualquer maneira o acesso dos indivíduos aos tribunais não está justificada por necessidades razoáveis de administração de justiça e deve se considerar contrária ao artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, eu creio que já tenho atingido aqui o meu tempo. Haveria muito mais a dizer, mas eu suponho que o meu discurso já revela as minhas posições. Eu olhei com bastante atenção o voto que o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu na 5766. Estive com ele antes do julgamento, fizemos entrega de memoriais. O ministro ele estabeleceu alguns resguardos no seu voto, no sentido de que
a utilização de créditos, no caso da compensação de perícias e de honorários, não poderia exceder determinados valores, mas ainda assim ele sufragou a tese de que deveria se conter demandas abusivas e foi longe demais, ao meu sentir. O contraponto do ministro Fachin, que divergiu, me parece repleto de razões constitucionalmente justificáveis, eu já as resumi agora há pouco, e o processo está com vista regimental do ministro Luiz Fux. Aguardemos o retorno e prossigamos nesse debate. A contribuição, doutor Fabrício, que a OAB Santa Catarina dá ao adensamento dessa apreciação, dessa avaliação, dessa análise, vem em muito boa hora. Eu agradeço a honra de ter participado desse debate. Muitíssimo obrigado e permanecerei aqui atento a ouvir as lições da doutora Maria Beatriz. Muito obrigado. A honra é minha, doutor Mauro. Eu iria, de fato, lhe questionar a respeito do andamento dessa ADI, né? Nós temos, aliás, lhe questiono se nós temos alguma perspectiva de ser pautada essa ADI em curto prazo ou médio prazo, se o senhor tem alguma informação a respeito, porque ela interessa não só em nível nacional a advocacia trabalhista, como também regionalmente, porque os nossos tribunais regionais eles estão começando a julgar essa matéria de forma mais rotineira, vamos dizer assim, os recursos estão chegando, né? Tanto que os incidentes de recursos repetitivos eles já estão sendo montados. Quero saber do senhor se o senhor tem essa informação. Bem, nós temos a informação que consta no andamento, nós temos a vista regimental do ministro Luiz Fux, que será o próximo presidente da Corte. A pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal ela costuma ser elaborada de maneira unipessoal e monocrática pelo presidente do tribunal. Na previsão desse segundo semestre não está a ADI 5766. O Supremo tem estado muito dedicado, como todos acompanham, a ações ligadas à questão da pandemia. E eu não estimo que esse processo volte no presente semestre. Mas essa é uma estimativa, isso pode ser desmentido por uma medida a ser tomada pelo atual presidente ou pelo futuro presidente que assume ainda em 2020. Doutor Mauri, na sua opinião pessoal, a Justiça do Trabalho está seriamente ameaçada por conta dessa situação da reforma trabalhista? Eu creio que sim, eu tenho dito isso, porque é uma ilusão imaginar que o esvaziamento do direito do trabalho consentido por setores da própria Justiça do Trabalho, e isso termina sendo também abrigado em parte da composição do Supremo Tribunal Federal, o esvaziamento desses pilares essenciais do direito do trabalho, do direito coletivo do trabalho e do próprio direito constitucional do trabalho, ocorrerão com a conservação, digamos assim, intacta da Justiça do Trabalho como instituição. Toda instituição ela está vinculada a um conteúdo, a uma missão institucional. A missão institucional da Justiça do Trabalho não pode ser aplicar um direito completamente esvaziado do seu sentido peculiar. Se a Justiça do Trabalho passar a enxergar como a preocupantes sinais que setores da Justiça do Trabalho, inclusive, e do próprio Supremo Tribunal Federal, e viu-se isso no julgamento da MP 936, enxergam que o acordo entre empregado e empregador, desde que havendo consentimento mútuo no plano individual, é algo a ser admitido, nós estamos rompendo o grande dique de contenção que permite a existência do direito do trabalho. Não, é preciso que as pessoas percebam o seguinte: não existirá justiça do trabalho para aplicar um direito absolutamente francamente aberto ao contrato, à contratualidade sem contenções. Isso daí a justiça comum fará, ou qualquer ramo do Poder Judiciário. Então, eu tenho conversado de uma maneira muito respeitosa, né, muito dária, porque respeito os magistrados e os tribunais trabalhistas, eles têm prestado, ao longo do tempo, um serviço inestimável ao país e à população brasileira. Mas é um engano supor que a Justiça do Trabalho vai abrir mão dos princípios que a inspiraram e continuará existindo, porque tornar-se-á uma instituição vazia
de sentido existencial. Essa é a minha opinião e de algumas outras pessoas. Eu comungo com essa opinião, doutor Mauro, e digo que aquele meu livrinho de cabeceira que está aqui à minha esquerda, ele é o Américo Plá Rodrigues, Os Princípios de Direito do Trabalho. E esse livro ele está ficando um pouco em desuso atualmente com essa situação da reforma, né? Bom, eu estou ligado aqui no nosso chat, eu não sei se pela minha inabilidade ou se realmente não há perguntas, eu não recebi nenhuma pergunta aqui, talvez pela minha inabilidade de acessar, eu estou em 2 sistemas aqui paralelos para que eu possa verificar as perguntas. Mas considerando que eu não consigo acessar aqui o chat, eu vou abrir a palavra tanto para a doutora Elizabeth quanto para a doutora Maria Beatriz, para que elas abusem um pouco do doutor Mauro se elas tiverem algum questionamento a fazer. Doutora Elizabeth, por favor. Bom, estão me ouvindo? Bom, inicialmente eu preciso realmente aplaudir doutor Mauro. Maravilhosa a sua explanação. Eu concordo ipsis litteris com tudo que o senhor falou. A sua precisão nas colocações, a sua experiência com a tribuna, é realmente magnífico a sua exposição. Eu concordo com tudo, no sentido que realmente a finalidade do legislador reformista foi de esvaziar a Justiça do Trabalho, de colocar obstáculos, como eu falei, para que a concessão da justiça gratuita, para que não haja concessão da justiça gratuita. Além disso, limitou aqueles que têm justiça gratuita ou tenha sido concedida a justiça gratuita, limitou a sua amplitude, no sentido de que, ainda que beneficiário da justiça gratuita, e aí o doutor Fabrício tinha me perguntado a respeito dos honorários de sucumbência, se eu não entendo que o advogado da reclamada também tem direito aos honorários de sucumbência, até porque ele também seria uma verba alimentar, eu concordo, porque, na verdade, assim, o que está sendo questionado, no meu ponto de vista, não são os honorários de sucumbência em si. Os honorários de sucumbência, eles devem existir, mas o que não deve existir é o ônus do reclamante hipossuficiente que, para quem foi concedido a justiça gratuita, ter que pagar os honorários sucumbenciais. Por quê? Porque nos outros ramos do judiciário não é assim. Na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, que é de valor de até 60 salários mínimos, não há pagamento de custas, não há pagamento de honorários, não há pagamento de honorários periciais e nem pagamento de honorários sucumbenciais. Então, nós não podemos atribuir a esse trabalhador, que, em regra geral, é hipossuficiente, esse ônus, essa carga, esse impedimento, porque quantas vezes eu já me deparei com situações que eu tive que aconselhar o meu cliente a não entrar com ação, porque a gente corre o risco de ficar, inclusive, devendo. Ou seja, você pode ter êxito parcial, mas o êxito não é suficiente, às vezes, para pagar, ou então, com toda a demora, enfim, tudo que aconteceu naquele processo não compensa, sem contar ainda que, muitas vezes, o reclamante, em pequenos locais, em pequenas regiões, ele passa ainda a ser muito visualizado e muito lembrado porque entrou com uma demanda em face de determinadas empresas. Então, a gente tem que ter muita cautela e tem que alertar de todos esses fatos. E, nesse sentido, eu acho que tudo que o doutor Mauro falou, eu entendo que realmente, embora o doutor tenha falado no sentido de que fere os preceitos da Constituição, fere o Pacto de São José da Costa Rica, fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso está sendo, e outros inúmeros princípios da nossa Constituição. Na prática, é isso que eu falo. O que acontece na prática é um esvaziamento do Poder Judiciário, e essa era a intenção do legislador trabalhista, reformista, de esvaziamento. Tanto que essa estatística
estatística que o doutor Mauro mencionou, né, doutor? É absurdo dizer que 90% das demandas trabalhistas no mundo acontecem no Brasil. Que pesquisa foi essa? De onde se tirou esses parâmetros para dizer que todas as demandas? Outra questão também que se coloca, que os advogados trabalhistas não são pessoas, digamos, né? Enfim, se faz uma série de questionamentos, inclusive colocando até eventuais comentários de que o Poder Judiciário Trabalhista também estava, digamos assim, participando dessas situações de demandas que não são que não eram demandas, na verdade, muito leais. Ora, tem outros meios de impedir que se demande de uma forma desleal. É justamente aplicando a litigância de má-fé, é justamente coibindo essas questões, porque o juiz tem esse poder, e não tirando o acesso do trabalhador hipossuficiente. O meu questionamento o meu inconformismo, na verdade, é em relação a esse ponto. E aí eu concordo plenamente com tudo que o doutor Mauro falou, de uma forma brilhante, talvez num outro linguajar muito mais sofisticado do que da forma que eu estou dizendo. Mas o que eu estou falando é a prática do dia a dia, é no trabalhar e entrar com demandas de trabalhadores extremamente hipossuficientes, trabalhadores que não têm dinheiro para comprar 1 quilo de feijão e que têm medo de demandar, porque têm medo de que possam, ainda que sejam beneficiários da justiça gratuita, possam ser condenados a pagar uma perícia. E, às vezes, é o único meio dele reverter aquela situação de ter trabalhado anos em ambiente insalubre, por receio de ter uma improcedência da ação. Então, quero parabenizar o doutor Mauro e dizer que concordo em todos os aspectos que ele colocou, e vamos esperar realmente que o ministro Fux acompanhe o voto do ministro Fachin, né? Porque realmente é a nossa esperança, é a nossa expectativa. Muito obrigada. Obrigado, doutora Elizabeth. Doutora Maria Beatriz, por favor, tem alguma consideração? Nós vamos ter debate posteriormente. Posteriormente, sim. Sim, se a senhora quiser fazer a sua explanação, depois, ao final, a gente pode voltar a debater. Então, eu vou passar-lhe a palavra para que a senhora justifique a questão dos números, até porque os dois que lhe antecederam, eles falaram muito a questão da decadência do número, da decadência das ações, da qualidade, da quantidade das ações, e eu gostaria, então, de passar a palavra para que a senhora trouxesse para nós o ponto de vista da magistratura a respeito dessa situação da reforma até, vamos dizer, nos tempos de pandemia. Com a palavra, a doutora Maria Beatriz. É sua, doutora. Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar, então, os meus ilustres componentes de bancada virtual, né, neste novo formato. Em especial, o querido Dr. Fabrício Mendes dos Santos, que me fez o convite para novamente estar aqui, e a querida professora Elizabeth Padilha, o Dr. Mauro Menezes, que fizeram brilhantes explanações e que me deixaram, por último, agora com esta grande dificuldade aí para finalizar esse debate. Eu quero cumprimentar também os espectadores desse painel, né, os nobres advogados, ao mesmo tempo em que os parabenizo pelo dia 11 de agosto e por essa programação tão oportuna da Escola Superior de Advocacia. Quanto ao tema proposto, eu penso que nós temos muito ainda que refletir nesses quase 3 anos de reforma trabalhista. E eu vejo que a minha fala não difere muito da professora Elizabeth e do Dr. Mauro. Há cerca de 2 ou 3 anos, eu fui convidada por essa mesma Escola Superior de Advocacia para participar de um painel que discutia a implicação do novo CPC no processo do trabalho, aplicabilidade dos institutos trazidos pelo novo CPC. No ano passado, eu participei também por convite da OAB de um grande congresso brasileiro de processo civil no Centro de Convenções, e pela 3ª vez eu retorno a convite dessa mesma instituição, grata pela lembrança sempre do meu nome, né? E nas 2 ocasiões em que a gente debateu,
o direito do trabalho, o processo do trabalho, a justiça do trabalho, eu deixei uma pergunta no ar. Qual a justiça do trabalho que nós queremos? Esta foi a pergunta que eu fiz desde a primeira dessas palestras. E essa pergunta, vejam bem, nunca se fez tão presente quanto nos atuais tempos de pandemia. A justiça do trabalho, que foi tão atacada nos últimos anos, o direito do trabalho, que foi tão descaracterizado com a reforma trabalhista, parecem ter obtido com essa pandemia um protagonismo há pouco perdido. Não há como se falar em renascimento, como alguns têm dito, mas é fato que houve e está havendo uma ressignificação do direito do trabalho e, igualmente, uma retomada do protagonismo da justiça do trabalho. Muitos dos senhores que me acompanham aqui, ilustres advogados, viram que os números de ações caíram drasticamente nos anos de 2018, 2019 e nesse atípico ano de 2020. Eu fui buscar esses números até para ilustrar a minha fala, e inclusive consegui eles atualizados até o dia 15 de agosto, então estão bem atualizados. Em 2017, Santa Catarina teve 94.630 ações trabalhistas. Lembrando que a reforma começou a vigorar em 11 de novembro de 2017, de 1º a 11 de novembro a gente teve um número expressivo de ações, né? Em 2018, 66.788 ações. 2019, 67.820 ações. 2020, até 15 de agosto, 42.931 ações. Eu sei porque eu converso muito com os advogados aqui, principalmente de Florianópolis, onde eu atuo, juíza que sou há 26 anos aqui no TRT de Santa Catarina e há 26 anos em primeiro grau, que muitos dos senhores estavam muito desanimados, migrando inclusive para a Justiça Federal, fazendo pós-graduação em Direito Previdenciário, preocupados com o futuro da Justiça do Trabalho. Mas vejam, o direito do trabalho voltou a mostrar o seu valor. Reitero, voltou a mostrar a sua importância. Afinal, desde o início dessa pandemia, tivemos medidas provisórias regulando emprego e renda, portarias, decretos, leis, um cipoal de normas trabalhistas. Até o STF veio a ser chamado na DI 6363 e nas ADIs 9952 e subsequentes para dizer a respeito da alegação de inconstitucionalidade das normas das MPs 927 e 936, sendo que, inclusive, a 927 caducou no último 19 de julho, nos deixando mais essa enorme insegurança jurídica pela frente. Com isso, se pode dizer que aquele direito do trabalho que estava démodé, como disseram dois colegas, doutor Rodrigo Trindade, juiz do TRT da 4ª Região, e a doutora Roberta Fermi, que é juíza, do TRT da 1ª Região, disseram num ótimo artigo no Conjur, o direito do trabalho de démodé voltou a estar na moda. Com isso, eu quero dizer que pese as tentativas de desestabilizar esse direito do trabalho, tão bem lembrado pelo Dr. Fabrício, de Américo Plá Rodrigues, de instituições de direito do trabalho, de Rossomano, de Segadas Viana, esse direito do trabalho tão descaracterizado, e os senhores sabem, eu nunca escondi o quanto eu fui contrária à reforma trabalhista, o quanto esta reforma trabalhista me tirou o sono, tal como a professora Elizabeth, o quanto a forma como ela se processou no Congresso, a forma como livros e institutos e princípios foram jogados no lixo, com o único objetivo de limitar o acesso à justiça do trabalhador, é fato, senhores, a justiça do trabalho nunca foi tão necessária a este país, para garantir não só a manutenção dos postos de trabalho, mas resguardar os direitos dos trabalhadores. Ela é uma justiça social, a gente não pode esquecer. Nós passamos de uma reforma trabalhista que trouxe para o ordenamento pátrio a prevalência do negociado sobre o legislado, para uma legislação de crise que enfatizou a importância dos acordos individuais. Os senhores podem estar se perguntando, mas onde entra, então, a questão do acesso à justiça? Atravessaremos um período de grandes transformações fruto dessa pandemia. Empresas quebrarão e estão quebrando, trabalhadores estão sendo dispensados,
A Justiça do Trabalho já está sendo acionada para cobrar verbas trabalhistas decorrentes de dispensas sem pagamento de verbas rescisórias. O desemprego explodirá a números ainda não vistos. E sim, a Justiça do Trabalho será necessária mais uma vez. Muitas demandas se avizinham, muitas questões nos atormentam, principalmente a questão ligada aos trabalhadores de aplicativos, os invisíveis sociais, que necessitam urgentemente de uma regulamentação formal. Nós, os juízes, sabemos que teremos uma explosão de reclamatórias trabalhistas. O olhar de vulnerabilidade que emprestávamos aos trabalhadores terá que se voltar também aos pequenos empresários, que constituem a massa de empregadores nesse país que não resistirão à pandemia. Porém, eu quero voltar um pouquinho antes, porque eu acredito que a discussão sobre acesso à justiça deve vir no segundo momento. Eu tenho que é chegada a hora, doutores, de um grande pacto social em torno das relações de trabalho no país. É chegada a hora, ou passou da hora, do diálogo social entre empregados, empregadores e sindicatos. Esse diálogo tão falado nas nossas convenções, nos nossos tratados internacionais. O diretor da OIT, Guy Ryder, num artigo publicado na Folha de São Paulo de 7 de abril deste ano, ou seja, no início desta pandemia no Brasil, defendeu a adoção de medidas políticas integradas em grande escala, centradas em 4 pilares: apoio às empresas, emprego e renda, estímulo à economia ao emprego, proteção dos trabalhadores no local de trabalho. Este é o maior teste de cooperação internacional em mais de 75 anos, disse Ryder. Se um país falhar, enfim, todos nós falhamos. E as escolhas que hoje fazemos vão afetar diretamente a forma como esta crise se desenrola e, portanto, a vida de milhares e milhões de pessoas. E acrescentou, para finalizar, com as medidas certas, podemos limitar o seu impacto e as cicatrizes que deixará. Os sindicatos estão sendo chamados à responsabilidade nesta pandemia. E aqui em Santa Catarina, eu lembro bem do início da MP 927, quando vários sindicatos se reuniram numa atitude de vanguarda para legislar e para, através de acordos coletivos e convenções coletivas, estabelecer normas que ainda não estavam sequer previstas na 927 e na 936. Nós sabemos que muitos desses sindicatos foram severamente afetados com a reforma trabalhista, dentro de uma narrativa cruel e perversa de que não eram necessários ao sistema. Essa narrativa culminou, inclusive, com o fim da contribuição sindical, passando pela extinção do Ministério do Trabalho, que hoje é uma secretaria do Ministério da Economia, vejam, e com o fim da Justiça do Trabalho, tão defendido por alguns, que gostariam de ver extinta uma justiça célere e efetiva como a nossa. Os sindicatos terão que ter uma postura de reinvenção. Serão protagonistas por fortalecer as categorias de trabalhadores e empresários. Deverão usar a seu favor a regra da prevalência do negociado sobre o legislado, evitando que a regra dos acordos individuais, inserida na MP, na finada MP 927, se prolongue além da pandemia, aí sim, colocando uma pá de cal no direito do trabalho e nas bases em que ele se sustenta. Nessa seara também atuarão os senhores advogados, na assessoria jurídica desses sindicatos, orientando na celebração de acordos coletivos e convenções coletivas, se reinventando nos seus papéis. O momento exige diálogo, senhores. Requer que assumamos o protagonismo dessas mudanças que nós queremos para a justiça do trabalho, a fim de prepará-la para o futuro e evitar a sua extinção, no que eu concordo com o Dr. Mauro Menezes. Nós temos muito a avançar. Nós temos que manter as suas características de justiça ágil e efetiva, mas não a qualquer preço. E não a preço das conquistas de milhares e milhões de trabalhadores. Nesses 26 anos de magistratura, eu acompanhei muitos momentos desafiadores ao fortalecimento da justiça do trabalho e às ameaças de extinção. Este é mais um desses momentos, senhores. Mas a pandemia está aí, e ela vem para nos fazer refletir sobre várias lições. Uma delas, a respeito do papel, da importância das pessoas no mundo. Humanismo, solidariedade, compaixão. Solidariedade como estratégia de vida, que se espraia da pandemia para as relações sociais, para as relações de trabalho.
valores que têm que ser cultivados e resgatados urgentemente, até para propiciar o efetivo acesso à justiça. Motivo pelo qual se aguarda este rápido julgamento na DI 5766. Nós não podemos esperar mais, doutores. 3 anos de reforma trabalhista e sequer se dignou o Supremo de pautar para este ano, um ano que estamos enfrentando com tantas e tantas perdas para o país. Esses valores que me levam a refletir, como reflexão final, porque eu quero ouvir ainda os doutores, nessa discussão de acesso à justiça quanto aos invisíveis no país. A pandemia revelou de forma brutal aos nossos olhos a desigualdade social, a invisibilidade social dos 41% de trabalhadores do país, e, em especial, os trabalhadores de aplicativos, aqueles que estavam trabalhando quando ninguém mais estava trabalhando, trabalhadores que são excluídos da CLT, não têm carteira assinada, não têm direito à limitação de jornada, não têm direito aos equipamentos de proteção, álcool em gel, máscaras, de enfrentamento à Covid, não têm direito à cobertura previdenciária em caso de acidente. Para muito além da discussão se há vínculo, se não há vínculo de emprego, nós temos que exigir, como sociedade organizada, efetiva regulamentação dessa matéria no Congresso Nacional. Já passou da hora desses trabalhadores serem ouvidos, de serem notados. Estão aí, estão pedindo socorro e as manifestações de julho revelam essa realidade, essa triste realidade. Nenhuma discussão sobre acesso à justiça será completa se não incluirmos esses trabalhadores nessa categoria. Fala-se da CLT, disse que a CLT é protetiva, que o direito do trabalho é protetor, mas cadê a proteção a esses trabalhadores que estão à margem de qualquer tipo de proteção social? Isso é urgente, isso se mostra absolutamente necessário para que tenham o efetivo acesso à justiça. Quanto a nós, operadores jurídicos que tanto gostamos e nos preocupamos com o direito do trabalho, espero, sinceramente, que saiamos melhores dessa pandemia, melhores do que quando entramos, e que a justiça do trabalho que nos aguarda possa se fortalecer com as nossas ações, com a nossa postura proativa, não para que aumente o número de conflitos, não para que aumente o número de ações, mas sim para que aprendemos com esses conflitos. Afinal, e aqui eu já encerro, com as palavras do nosso eminente escritor português José Saramago, no ensaio sobre a cegueira. É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. Eu agradeço a paciência de todos e agradeço o convite e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Beatriz. Sempre uma honra. Gostaria de agradecer imensamente a todos os palestrantes dessa noite pela prontificação no convite. Todos os que eu fiz o convite prontamente me atenderam, né? Gostaria de passar a palavra para cada um de vocês para que façam as suas considerações. Vamos iniciar pela ordem, doutora Elizabeth Padilha, com quem eu já deixo a palavra, e depois o doutor Mauro Menezes, e por fim a doutora Maria Beatriz. Doutora Elizabeth, suas considerações finais a respeito do nosso painel? Bom, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, dizer que foi uma honra muito grande, é uma honra porque ainda estamos aqui. Doutora Maria Beatriz, brilhante, magníficas palavras, concordo muito com a senhora, tenho interesse, inclusive, em discutir mais assuntos que envolvem até a questão dos trabalhadores de aplicativos, porque é um assunto que eu tenho me dedicado a fazer algumas leituras nesse sentido. E aí a gente vê, nas palavras da doutora Beatriz, pontos que a gente não abordou da reforma trabalhista, porque o tempo não permite, e que são extremamente importantes, porque além desses que nós abordamos, que é muito mais a concessão de justiça gratuita e os honorários sucumbenciais, os reflexos desses dois institutos no dia a dia do trabalhador, a reforma trabalhista ela foi muito mais cruel,
porque da forma que ela veio, e antes dela veio a questão relativa à terceirização, que também foi cruel com o trabalhador, e o trabalhador brasileiro, e aí esses milhões de trabalhadores que agora apareceram com a pandemia e que não são amparados nem por regras do direito do trabalho e não têm direito nem a contribuições e benefícios da Previdência, que surgiram novos brasileiros que nós não conhecíamos, são aqueles brasileiros que nos últimos anos eles não conseguiram mais emprego e que eles foram iludidos pelo sistema, né, e pela legislação, de que eles deveriam ser empreendedores, né? Então, nós temos milhares de brasileiros que são empreendedores que, infelizmente, não empreendem nada, tá? Não é no sentido de denegrir, pelo amor de Deus, é no sentido de dizer que o Estado esqueceu desses trabalhadores, as regras, não tem regras de direito do trabalho que são aplicadas a eles. Então, vejam bem, já antes da reforma, nós vínhamos caminhando para esse buraco que nós estamos em relação ao direito do trabalho, em relação ao direito dos trabalhadores, em relação ao processo do trabalho, que tudo desencadeia também nas questões que envolvem a justiça do trabalho. Então, como a doutora Maria Beatriz falou, talvez seja um momento de todos nós nos reinventarmos, de nós aproveitarmos essa oportunidade que o direito do trabalho está sendo muito... há uma necessidade de que nós oferecemos e que nós estejamos preparados para atender esses trabalhadores, essas pessoas que necessitam de informação e que nós possamos buscar o amparo jurisdicional para elas em algum momento, que a gente se prepare para isso, que a gente tenha o apoio também do próprio Congresso, que nós tenhamos essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à ADI 5766, enfim, tudo, na verdade, se entrelaça, né? Precisamos debater mais o direito do trabalho, né, doutora Maria Beatriz, né, doutor Mauro? Eu acho que nós, em todos os eventos, normalmente, nós ficamos com um dia para debater o direito do trabalho. Claro que o processo civil é importante, claro que o direito previdenciário no atual momento é importante, mas o direito do trabalho e o processo do trabalho precisam ser debatidos, porque os pontos que nós abordamos sobre o acesso à justiça é muito pouco dentro de várias outras questões que traz a própria reforma trabalhista, como, por exemplo, o próprio artigo que estabelece que os pedidos devem ser certos e determinados. Isso cria uma série de dificuldades para você demandar, porque você não tem documento. Então, você cria... São inúmeros obstáculos que criaram para que não houvesse demandas trabalhistas e para que houvesse realmente um esvaziamento da justiça do trabalho, como aquilo que o doutor Mauro falou, com a finalidade, na verdade, de não deixar de existir a justiça do trabalho. E isso nós temos que realmente pensar seriamente, porque do jeito que nós, da maneira que as coisas estão caminhando, se nós não nos unirmos, se nós não tivermos voz, a justiça do trabalho realmente da forma como ela foi pensada pelo legislador, ela pode realmente deixar de existir até em curto e médio prazo, digamos, em médio prazo, né? Então, as minhas considerações são nesse sentido, que nós temos que estar atentos, agradecer muitíssimamente a oportunidade de estar aqui com pessoas tão importantes para mim, também como a doutora Maria Beatriz, e também a oportunidade de estar aqui com o doutor Fabrício. Muito obrigada pelo convite. Também quero agradecer mais uma vez ao doutor Rodrigo Bayer, que foi meu colega na UFSC, e doutor Mauro Mendes. Eu assino o que o senhor disse em todos os sentidos. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado, doutora Elizabeth. Doutor Mauro Menezes, para as suas considerações finais. Doutor Fabrício, esse é um evento de advogados e convém fazer uma reflexão sobre isso, né? Tivemos aí esse privilégio de ouvir a doutora Elizabeth, que abriu o evento com chave de prata, digamos assim, trazendo toda uma narrativa e um depoimento de uma advogada aguerrida, muito consciente do seu papel, e nada melhor do que a vivência prática para que nós saibamos os efeitos que as leis produzem.
Então, muitas vezes, sobretudo aqui em Brasília, as pessoas abstraem no sentido de permanecer numa perspectiva abstrata mesmo, aquilo que repercute das decisões judiciais, das leis, das normas, na vida das pessoas. E o advogado, ele precisa sempre estar conectado com nessa relação direta com as partes, com os colegas, não apenas com esse mundo formal, que é o Poder Judiciário. Então, eu escutei a doutora Elizabeth, né, e sempre mantenho muito viva a minha experiência de advogado que fui de primeira instância, na primeira metade da minha carreira, e isso muito vale para que nós mantenhamos nossos pés bem fincados no chão e entendamos de maneira muito mais precisa os efeitos que o fenômeno jurídico produz. Então, queria me congratular com a doutora Elizabeth. Mas eu dizia, é um evento de advogados e nós tivemos aí uma convidada que representou aqui a magistratura. Eu me recordo de uma ocasião em que, num congresso de advogados trabalhistas no meu estado natal, que é a Bahia, muitos anos passados, talvez mais de 25 anos, houve uma polêmica porque, na visão de alguns colegas advogados, havia muitos juízes nas mesas como convidados. E eles se incomodaram um pouco com isso, como se houvesse aí uma disputa de espaço e nós estivéssemos sendo preteridos. Eu fui daqueles que considerei algo inadequado, porque eu penso que nós somos de uma mesma comunidade jurídica. Os advogados de reclamantes, de reclamados, advogados ecléticos, os procuradores do trabalho, os juízes do trabalho, os auditores fiscais do trabalho, nós que pertencemos a essa comunidade, nós precisamos realmente trocar experiências e entender melhor o que se passa. Né? E a doutora Maria Beatriz, me permitam, eu considerei o ponto alto desse nosso debate, né? Eu me esforcei para trazer aqui aquilo que muitas vezes os colegas que têm uma advocacia regional me pedem, trazer a vivência daquilo que nós temos aqui, sobretudo nos tribunais. Isso geralmente traz aí muito interesse, e foi meu esforço. Mas a doutora Maria Beatriz, ela trouxe sabedoria no encerramento desse nosso debate. Eu estimei muito ouvi-la e realmente me trouxe até uma sensação desconcertante, porque talvez eu tenha sido muito ácido nas minhas colocações. E a doutora Maria Beatriz, partindo dos mesmos pontos que parti, das mesmas premissas, ela chega a uma avaliação, diria até otimista, ou pelo menos esperançosa. Né? E na tradição dos bons oradores, ela escreveu de próprio punho uma palestra que fez questão de ler de maneira bastante cadenciada. Creio que ela tenha saído agora pelo menos não a vejo. Mas, enfim, a doutora Maria Beatriz trouxe de maneira cadenciada uma visão esperançosa, doutor Fabrício. E nós precisamos dessa esperança. Nós precisamos conversar com um juiz que tem olhos para a realidade social. E a doutora Elizabeth sabe do que estou falando. Né? Infelizmente, nós aqui falamos de magistrados que já começam a se despedir ou considerar que o direito do trabalho é algo fora de moda, como se os princípios de igualdade, de solidariedade, de compassividade fossem princípios que pudessem estar na moda ou fora de moda. O sofrimento humano, ele não necessariamente precisa estar na moda, ele é um problema e é um drama que as pessoas que têm coração sempre vão experimentar. Então, ouvir de uma juíza que tem olhos para a realidade social um discurso como foi feito há pouco, me parece que ela retorna agora ao encerramento. Então, eu dizia, doutora Maria Beatriz, que a sua fala mostra que a senhora tem olhos para a realidade social e nós, advogados, eu, a doutora Elizabeth,
temos aí que valorizar muito essa postura, e nem todos são aqueles que acham que os valores constitucionais e sociais e humanistas têm que estar na moda ou fora da moda. Isso é claro que a questão não é estar na moda. Quem diz isso não é a senhora, certamente, está desconectado com o sentido dos dramas que qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade vive no dia a dia, sobretudo se está numa militância relacionada às causas sociais. Então, eu concordo, o humanismo, a solidariedade e a compaixão não podem ser menosprezados. Então, eu agradeço aqui, talvez, para encerrar mesmo, e dizendo que realmente esse fecho foi um fecho com chave de ouro, da doutora Maria Beatriz, eu queria dizer que eu lamento apenas não poder estar presencialmente com o doutor Fabrício, com a doutora Elizabeth, com a doutora Maria Beatriz, gostaria muito de apertar a mão da senhora, doutora Maria Beatriz, e dos meus estimados colegas também. Vamos aí esperar que uma ocasião nos proporcione essa satisfação em breve. Obrigado, doutor Mauro. Agora passo a palavra à doutora Maria Beatriz para as considerações finais dela. Por favor, doutora Maria Beatriz. Boa noite, eu não sei, até caí aqui, não sei como, bateria, e eu fiquei angustiada, enfim. Eu queria, mais uma vez, reiterar meu agradecimento ao Dr. Fabrício pelo convite. É sempre um prazer colaborar com a Escola Superior de Advocacia, que faz esse trabalho tão bacana de trazer esses diferentes olhares, né? O Dr. Mauro falou a respeito do congresso que participou, que havia muitos juízes, e aqui em Santa Catarina a gente tem esse relacionamento muito bom, juízes do trabalho, advogados do trabalho, e eu me orgulho de sempre ser lembrada pelos colegas advogados para vir falar nesses eventos, e estamos todos juntos, né? Juntos, é o que eu sempre digo, juízes, advogados, Ministério Público do Trabalho, todos que se importam e se preocupam com o direito do trabalho. Eu queria, então, cumprimentar a professora Elizabeth. Doutor Mauro, a sua fala foi muito importante, foi muito impactante. Precisamos, na realidade, que os defensores do direito do trabalho, tal qual o conhecemos, venham a público e assim o digam. Estamos, infelizmente, passando por épocas negras nesse país já há algum tempo, e nós temos que fazer essa defesa veemente do direito do trabalho. E aqui eu volto a reiterar, precisamos desse pacto social, precisamos desse diálogo entre todos os atores que compõem a justiça do trabalho. E, por fim, eu volto à minha reflexão anterior. Qual justiça do trabalho queremos? Esta é a reflexão que eu acho que devemos levar desse painel. E, se me permite, doutor Fabrício, eu adoro literatura, eu adoro... e eu gostaria de incluir mais um fechozinho do filósofo Luiz Felipe Pondé. As ciências sociais nunca tocarão o coração da realidade, porque não olham para a humilhação do homem cotidiano. Esta é a gênese, esta é a síntese, eu acho, da justiça do trabalho, o homem cotidiano. Então, que tenhamos sempre esse olhar. Muito obrigada a todos. Foi um prazer compartilhar esse evento e, tal como o Dr. Mauro, lamento muito de não estarmos presentes para darmos um abraço coletivo, mas sintam-se abraçados. Obrigada a todos que nos assistiram até esta hora, né? Que nos possibilitaram, através dessa tela, chegar um pouquinho mais perto. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Beatriz. Obrigado, doutor Mauro Menezes. Obrigado, doutora Elizabeth Padilha. Sintam-se da mesma forma abraçados, né? Isso, acredito que não nos falte oportunidade para que esse abraço seja dado no futuro, né? Como disse a doutora Maria Beatriz, trouxe para nós uma mensagem de esperança, realmente. Eu acho que nós temos uma luz no fim do túnel. Acho que nós precisamos fomentar esse debate, porque nós, como operadores do direito, né? Eu sou advogado, doutora Elizabeth, doutor Mauro também é advogado, doutora Maria Beatriz, como juíza, estamos realmente, a gente vem do mesmo tronco, né? E depois a gente acaba se ramificando, acabando por tomar alguns caminhos diferentes na carreira, mas a gente vem da mesma raiz, da mesma irrigação, podemos dizer assim, que é a nossa formação jurídica, né? Que é única
dentro da Academia de Direito. E agradecer mais uma vez, né, o pronto atendimento ao convite de cada um, a franqueza com que aceitaram esse convite, dizer que a doutora Maria Beatriz sempre vai ser vinda na advocacia, aliás, como ela mesmo colocou, há um relacionamento muito bom entre a magistratura do trabalho e a advocacia. É um relacionamento que é sempre aberto, quando é possível, quando não é possível, não é possível, há uma franqueza nessa relação, né? E dizer que nós estamos aqui atentos, né, para essa questão que nos atormenta, que é a questão dos nossos honorários versus a questão da acessibilidade da justiça do trabalho, que foi o nosso tema de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram até a esse horário, obrigado à Escola Superior de Advocacia, né? Agradecer a todos que puderam, nesse momento de dificuldade, fazer a organização desse evento, ainda que virtualmente, e agradecer aqueles que nos ajudaram, a Júlia, a Tamires e a Mariana, que nos ajudaram a fazer esse evento também, toda a Escola Superior de Advocacia, a Caixa de Assistência dos Advogados e a OAB, dentro desse evento, que é um evento grandioso, que reúne 60 painéis e que nós vamos até o final de agosto ainda nesses painéis. Mais uma vez, muito obrigado a todos, boa noite, sintam-se mais uma vez com um aperto de mão e com a mão no coração, um abraço a todos vocês, muito obrigado.